Galera, nesse vídeo nós vamos trazer as 7 lutas mais incríveis dos animes. Tá faltando esse tipo de luta, né, nos animes de hoje em dia. Tá tudo automatizado, tá tudo muito automático. O que a gente gosta mesmo é porradaria raiz. E por isso que nesse vídeo nós vamos trazer para vocês as 7 lutas que marcaram esses animes e também marcaram aí a nossa trajetória. Deixou aí o seu legado. E eu tenho certeza que todas essas lutas aqui vocês acompanharam com o coração na mão. Beleza? Então fica com a gente que a gente vai destrinchar isso agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, já vai se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe. Estamos crescendo graças a vocês, por isso que o mérito do canal é sempre de vocês. Dito isso, vamos falar de anime, vamos falar de porradaria, vamos falar de coisa boa. As 7 lutas mais insanas dos animes, exatamente. E claro que para começar, nós vamos começar aí na 7ª posição, começando com um duelo que talvez muito não espere. Tanjiro contra Enteigo. Situada durante a 3ª temporada, né? O jovem caçador se deparou com um dos demônios mais irritantes da série. Não pelo seu enorme poder, mas por sua múltiplas formas, ok? De escapar da morte. Mudando de tamanho junto com os outros luas demoníacos. Enteigo batalhou por 7 episódios, embora na verdade foram 30 minutos de luta entre os dois personagens. E a gente viu que foi uma das lutas mais clássicas, né, de Demon Slayer. E realmente foi uma luta que deu trabalho pro Tanjiro, né. Enteigo não era simplesmente qualquer demônio, ele ali era o ápice do ápice, porque o Tanjiro nunca tinha pegado um demônio desse nível. Então por isso deu tanta dor de cabeça, mas também foi uma luta memorável, vamos combinar. Beleza? Agora nós vamos para a 6ª posição. Ichigo versus o próprio Ulquiorra. Com a chegada de Ichigo ao Ecomundo, Tito Kubo nos deixou uma das lutas mais épicas de todo o Bleach. Ichigo encontra o Ulquiorra com o objetivo de resgatar Orihime. O protagonista enfrenta um inimigo que tornou tudo difícil, já que a princípio ele era espancado, né, como raramente foi visto, ok, na série. Tudo parecia, né, simples, mas não foi, cara. No entanto, o que eu posso falar para vocês é que à medida que a batalha avançava, Ichigo revelou uma aparência mais selvagem, pois o mesmo perde o controle e se torna uma verdadeira besta. Toda essa luta emblemática, clássica de Bleach, durou 8 episódios. Cara, e foi uma das lutas mais incríveis. Realmente é surreal a qualidade das lutas de Bleach. Por isso que a gente classificou essa luta aqui em 6º lugar. Beleza? Agora nós vamos para 5º lugar, Goku versus Jiren. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ver na primeira posição, mas sinto muito, mas não deu para encaixar e vocês vão entender por quê. Desde o início do Torneio do Poder, Jiren é uma ameaça e uma baita dor de cabeça para Goku e sua turma, pois parece ser alguém completamente imparável e invencível. Só que as coisas, né, toma um outro rumo a partir do momento que o Goku ativa ali e consegue o seu instinto superior, que ele, né, finalmente consegue enfrentar o Jiren, embora ele tenha recebido muitas ajudas, ok, de aliados e de alguns personagens inesperados da obra, ok? Como a gente sabe, o Goku ainda assim, apesar de ser poderoso, ele teve ali, ok, uma ajudinha extra, ele nunca fez nada ali sozinho, mas a gente deve dar o crédito aqui para ajudas que ele teve, apesar do grande poder do Goku, né, para poder bater de frente com o Jiren, e a gente viu que foi uma das lutas mais incríveis de Dragon Ball, totalizando aí um total de 7 episódios. Exatamente, por isso que a gente colocou aqui essa luta em 5º lugar, beleza? Não fiquem bravos comigo, porque vocês vão entender por quê. Na 4ª posição nós temos aqui Naruto versus Sasuke, uma das lutas mais memoráveis dessa obra de Naruto. Naruto também não poderia faltar nesta lista, né, galera? É uma das lutas mais icônicas de toda a obra. Depois de uma viagem, né, de centenas de capítulos, os dois personagens mais populares da série se reencontram no Vale do Fim,
lugar onde, né, eles se encaram ali e realmente eles têm um duelo para encerrar um dos melhores arcos e uma das maiores histórias de todos os tempos da Shonen Jump. E aí, cara, a gente viu que foi de fato uma luta emocionante, porque são dois amigos, né? Os dois cresceram juntos e ali, cara, cada um tomou um rumo diferente na história. E quando esses dois se depararam aí, né, no Vale do Fim, foi uma luta incrível, insana, emocionante por sinal. Muita pancadaria e olha que demorou, hein? Demorou porque foi muitos episódios até chegar no arco aí final pra gente ter esse duelo e ter uma decisão clássica com relação a esses dois personagens. E aí a gente sabe que foi um total de 6 episódios a luta do Sasuke contra o Naruto. Por isso que a gente colocou aqui na 4ª posição. Tranquilos até então, agora nós vamos para o top 3, vamos chegando ao top 3. Em terceiro lugar nós temos o Luffy e o grande aí Katakuri, exatamente. O Chapéu de Palha era outro, né, que não podia deixar passar despercebido e ele se encaixou aqui na nossa lista. Com certeza, à medida que, né, se adentra cada vez mais na Grand Line, os inimigos se tornam cada vez mais formidáveis. E um dos mais difíceis de se superar foi o próprio Katakuri, filho de Big Mom. E, claro, um especialista em Mosh. Cara, foi uma das lutas mais insanas que o Luffy, né, teve que encarar. Katakuri, realmente, ele é um cara poderoso, cara, e ele já tem um nome, né, de peso, por se tratar de ser o filho do Big Mom, que é especialista em Mosh. Cara, quando a gente fala em One Piece, a gente sabe que tudo de One Piece é longo, ok? É impossível o One Piece ser reduzido a 12, 30 episódios, não. Só essa luta do Luffy versus o Katakuri foi um total de 20 episódios. Pra vocês terem uma ideia, é muita coisa. Tudo que se refere a One Piece é longo, cara. E essa luta não poderia ficar de fora, né? Realmente foi um dos grandes clássicos. Beleza? Por isso que a gente colocou aqui em terceiro lugar. E em segundo lugar, ele novamente, vocês me perdoem, o nosso querido Luffy, né, versus Kaido. Aí o cara, né, o Chapéu de Palha, mais uma vez ocupando a segunda posição. Novamente temos ele, né, o Chapéu de Palha nessa lista. Pois depois de ter, né, ficado por mais de 20 capítulos contra o Katakuri, Luffy esperava em um ano, ok? Ao contrário do anterior, a qualidade em termos de animação, ok? Sobe alguns níveis, né, de toda a série. Por quê? Ao contrário do antecessor, nessa luta em si, a gente teve uma qualidade melhorada, ok? E aí, cara, foi um dos duelos mais incríveis de toda a série. O Luffy versus Kaido realmente foi um marco de destruição. E aí, como eu falei, o nível de qualidade também aumentou. E isso ajudou demais, né? Impactou muito a gente acompanhar o desfecho dessa luta. A luta começou no inesquecível capítulo 1015. E, né, foi finalizada aí no capítulo 1069. Um total de 47 episódios. Por isso que eu falei que tudo que se refere a One Piece, cara, é tudo longo, é tudo comprido. E haja episódio pra gente poder ter um desfecho tão incrível como esse, né, do Luffy versus Kaido. Realmente memorável e incrível. Por isso que o Luffy levou aí o terceiro e o segundo lugar. Beleza? Agora eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber aí a primeira posição. Claro, a gente não podia deixar de fora Goku versus Freeza. Eu sei que muita gente vai estar falando, porra, mas Goku versus Freeza, por que não colocou Goku versus Jiren? Vocês vão entender por que a gente não colocou. Como esperado, Goku contra Freeza é um verdadeiro marco na história de Dragon Ball, cara. É impossível a gente não falar dessa luta. Desde, né, a sua chegada até praticamente o final do arco, o duelo se estende por 19 episódios, onde os dois personagens se, né, deparam ali e saem na porrada numa trocação insana durante esses episódios, com transformações e revelações e muita reviravolta durante toda a luta lá em Namek.
Cara, essa luta contra Freeza contra o Goku foi um grande clássico, porque quando o Freeza falou, falta 5 minutos para a explosão do planeta, cara, esses 5 minutos, cara, se estendeu por 19 episódios, cara. Pra vocês terem uma ideia, foi muita coisa. E a gente achava que era uma luta eterna. E aí a gente, né, ficava acompanhando episódio após episódio para ver o desfecho dessa luta. E aí a gente foi surpreendido com grandes cenas de luta, sabe? Com grandes transformações, altas revelações. E aí muita emoção, por sinal. Principalmente na morte do nosso querido, amado carequinha, Kuririn. Que graças, né, a esse feito, né, entre aspas, o Goku conseguiu atingir o seu ápice. Até então, antes disso, o Goku tava levando a pior, né, vamos concordar. Por isso que a gente colocou essa luta, Goku vs Freeza, em primeiro lugar, porque era um grande clássico. Quando se fala em comparações de luta entre animes, essa luta pode ter certeza que ela vai ficar classificada, independente do ranking e da posição que ela se encontra, todo mundo vai mencionar essa luta. Não tem como a gente esquecer dela, beleza? E aí, vocês concordam com a gente sobre a classificação, a posição de cada luta? Se vocês concordam, comente. Se não concordam, também mudem aí a posição, fica a critério de vocês. Mas o importante é que o vídeo está entregue e que vocês não cessem de se inscrever, porque nos ajuda. E claro, o hype do canal a gente deve a todos vocês. Beleza? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, que tá um calor danado. Fui!